Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Que Deus os abençoe. E sábado é o dia do quê? Da gente recarregar as energias, pegar boas esperanças, descarregar aquela tensão da semana, aquele monte de notícia ruim. E ninguém melhor do que o doutor Renato Gomes para trazer esse fio de esperança para a gente. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. Bom dia aos amigos que estão aqui nos assistindo. Olha, você está jogando uma responsabilidade gigante nas minhas costas. Coisa de psicólogo. Vamos ver o que a gente consegue. Doutor, vamos começar com um assuntinho light, tá? A gente começa pelo tranquilo e aí vai ficando pior. A Justiça mandou soltar 3 presos naquela operação do Jacarezinho que vitimou um policial civil. Lembra da mulher da CNN falando só morreu somente um policial? Essa operação. Já mandou soltar. A decisão foi assinada pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto e liberou Patrick Francisco, Max de Souza e Vinícius da Silva. Como acreditar numa justiça, levar a sério uma justiça que faz isso, arrisca a vida de policiais, os policiais prendem e aí a justiça solta? Camila, assim, a lei existe. Tá? A lei, eu não me lembro agora de cabeça, que é a área penal, não é a minha praia, mas a gente tem sempre uma noção. Quando um sujeito é preso, existe um prazo para se oferecer a denúncia. Quando a denúncia não é oferecida, dentro de uma legalidade estrita, significa que o sujeito tem direito de ser solto. O que se questiona é o que esse pessoal fez para se justificar uma prisão. Por que não se converter uma prisão em flagrante desse tipo? Nem diria uma prisão em flagrante, uma prisão fundamentada numa prisão preventiva. Normalmente a prisão preventiva não tem prazo. Mas hoje, infelizmente, a justiça ela é feita para beneficiar quem anda à margem da lei. Inclusive, quando ela deve ser feita para deixar o sujeito preso, se inventa regras para soltá-los. Foi o caso da audiência de custódia, o caso dessas saidinhas ali em Dia das Mães, em Natal, essa saidona agora do vírus chinês. Então, assim, é um direito que é manipulável, mas é manipulável sempre em prol daquilo que não presta, dos direitos de sujeitos que não são mais ou menos humanos, não são muito bem humanos. Como o general Heleno disse, direito dos manos, eles criaram o direito dos manos. Então, assim, é triste ver a justiça criminal atuando. Sempre quem sai prejudicado é a sociedade, é a população de bem. É engraçado. Normalmente, sempre se busca lá, se trabalha em cima das cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, mas quando se vê a parte do criminoso, que garantia individual é essa? Implicitamente, pelo que eles fazem, é a garantia de ser punido o mínimo possível, garantia de ter o processo postergado o máximo possível, garantido de ter uma pena cumprida no maior conforto possível. Ninguém olha a garantia individual da vítima, garantia de ver o criminoso punido o mais duramente possível, para que sirva seja pedagógico para outros criminosos, garantia de que ele seja punido da forma mais rápida possível, garantia de que o sistema de direito realmente seja eficaz e que iniba a continuidade dos crimes aí por parte de diversos que estejam na dúvida se vale ou não a pena andar na ilicitude. Então, assim, a ótica como que se interpreta a legislação penal é sempre em prol dos que não prestam, jamais em prol da sociedade, em prol das pessoas de bem. A gente não está nesse caos por acaso. Doutor, qual o incentivo que a população tem, então, de seguir as regras e a lei? Eu diria que é muito mais de moral, de consciência, do que propriamente por medo. Muitos seguem as leis por medo. O sujeito ali não violou a lei, não aconteceu nada, mas a pessoa fica com medo. Não vou, porque eu sou uma pessoa, apesar de eu não gostar dessa lei, eu vou cumpri-la. Muito mais um imperativo moral, sobretudo na área penal. Se você olhar na área penal, sobretudo nas infrações pequenas,
A pessoa pode muito bem praticar várias infrações que ela sabe que não vai ser punida. Se for uma pessoa mau caráter, uma pessoa de bem jamais faria isso. Então, eu diria, o que motiva uma pessoa a cumprir as leis é, quando não é uma punição dura e a certeza de que ela será aplicada, é a questão moral, questão de caráter, questão de consciência. Então, obviamente, quanto mais educado for um povo, mais valores forem ensinados às crianças desde cedo, a tendência é a gente ter uma sociedade muito mais pacífica, mais ordeira. Porque a lei, por pior que seja, normalmente uma lei no país decente não será injusta, não estará criando arbitrariedade, ela tende a ser cumprida com naturalidade. E a aberração será o descumprimento da lei, por mais simples que ela seja. Doutor, agora a gente vai falar do assunto que eu mais gosto, que são dos iluministros. Porque falar dos iluministros nos traz paz, nos traz calma, esperança, afinal são pessoas de grande moral, de grande ética, de grande saber jurídico. Só essa semana, Supremo Tribunal Federal dá 5 dias para Bolsonaro explicar a realização da Copa América no Brasil. Gilmar Mendes dá 5 dias para Bolsonaro explicar declarações sobre o governador do Rio Grande do Sul, porque o Bolsonaro questionou onde Eduardo Leite enfiou este dinheiro. Onde ele enfiou essa grana? Acho feio onde ele botou essa grana toda aí, brinco presidente. Já o Marco Aurélio criticou a não punição de Pazuello pelo Exército. Disciplina e hierarquia são a medula óssea das Forças Armadas. E eu achando que a medula óssea do Supremo Tribunal Federal fosse caráter, fosse lealdade, ética, saber jurídico, mas eu acho que eu estava errado. Disciplina e hierarquia é somente para as Forças Armadas. Mas também tivemos a Rosa Weber, que pediu manifestação da CPI sobre a convocação de governadores, que viraram uma espécie de totem, não podem chegar perto deles. E o Fachin, claro que o Fachin não pode estar fora dessa. Fachin dá a Bolsonaro 5 dias para explicar por que não usa máscara e provoca aglomeração. A gente também tem a Carmen Lúcia, porque os ministros essa semana foram altamente produtivos, que autorizou a abertura de inquérito para investigar o ministro Ricardo Salles. Mas a gente não pode finalizar sem falar de Toffoli. Toffoli suspende julgamento sobre o uso de delações em ações por improbidade. Pergunto, doutor, Bolsonaro vai ter que explicar por que não usa máscara? Vai ter que explicar a Copa América? Quer dizer, o presidente não trabalha, vai ter que ficar somente dando explicações para essa corja chamada Supremo Tribunal Federal? Olha, Camila, basta o presidente perguntar onde está escrita essa regra que me obriga a dar esse tipo de explicação. Onde está escrita essa regra que fundamenta essas decisões que encostam o chefe de Estado na parede? Ainda por cima, dentro de um prazo exíguo dessa forma. A questão da Copa América, a resposta é nada a declarar. Isso não é matéria do judiciário, não tem escrito em lugar nenhum. A questão da... Qual é a outra? Tantas coisas. A questão do Gilmar Mendes é o seguinte, a interpelação judicial faz parte, está lá no artigo 144 do Código Penal, quando alguém recebe lá uma mensagem que não gosta, que alguma coisa insinuando a prática de um crime, você pode se interpelar judicialmente. Ocorre que, nesse caso específico, o governador deveria, em função do contexto, apresentar, olha só, eu estou sendo acusado de ter enfiado dinheiro em algum lugar que eu desconheço, mas aqui estão as provas de que o dinheiro foi gasto com a saúde, foi investido em hospitais, foi investido em respirador e blá, blá, blá. Apresenta as provas. Apresentando as provas ali, acabou, já está configurado ali alguma coisa, contra o presidente da República, com base nessa fala. Só que não foi feito isso. Salvo engano, saiu a reportagem que o governador do Rio Grande do Sul teve uma reunião, uma audiência lá com o ministro Supremo, e logo depois disso veio essa decisão. Ou seja, é o presidente que tem que dizer aonde que ele enfiou o dinheiro, porque ele se sentiu ofendido, não é ele que deveria ali, para quebrar essa narrativa do presidente, mostrar onde ele colocou o dinheiro? Ou seja, você cria um factoide, se faz de vítima, de ofendido, e faz o judiciário inverter o ônus da prova. O dever de transparência com dinheiro público é do governador.
Mas aí, com essa narrativa criada, criou-se, eles estão forjando um crime de calúnia para imputar ao presidente da República. Quando o Eu Bolsonaro... não tenho maturidade para lidar com essas piadinhas do presidente. Pois é. Mas o Bolsonaro ele tem que saber lidar, ele fala as coisas, ele tem que saber lidar com essa situação depois, porque é ele contra todo mundo. Né? Mas isso aí foi manipulação do direito para tentar enquadrar o presidente no crime de calúnia. Né? Depois foi a que é do... Qual foi a outra? Que tantas coisas. Depois teve do Fachin para o Bolsonaro explicar porque ele não usa máscara, da Carmen Lúcia autorizando a abertura de inquérito e o Toffoli suspende julgamento sobre o uso de delações em ações por improbidade. Olha, do Fachin, o Bolsonaro poderia tranquilamente empurrar as 6.000 páginas de e-mail do Fauci, entregá-la para o Fachin para ele ler. Seria uma resposta, eu diria, bem adequada. Fora isso... mandar imprimir lá no gabinete dele o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, também empurrar lá para o ministro. Por que obriga a usar máscara hoje? A vontade de governadores e prefeitos. Não é lei. Nenhuma lei obriga. E vontade, o decreto, você restringe lá o exercício da liberdade do presidente da República, a liberdade de ir e vir, a liberdade de reunião, e o ministro quer que o presidente se explique. Se eu descumpro uma lei, alguma coisa, uma lei civil qualquer, e o vizinho não gosta, o vizinho vai entrar na justiça pedindo para o juiz me intimar, por que eu não estou cumprindo uma lei? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. A pessoa tem que se sentir lesada por alguma razão. O fato do Bolsonaro não usar máscara, não usar qualquer coisa, além de não estar previsto em lei, isso não é de interesse de partido político algum. Isso é politicagem. Isso faz parte da guerra que a gente está vivenciando. Decisão esdrúxula do ministro que deve ser ignorada. Certamente o Bolsonaro vai ignorar essa decisão. Não tem a menor dúvida em relação a isso. A do Toffoli, então, nem se fala. Uma canetada impediu as investigações com base em delação. Por quê? Se a delação serve exatamente para isso, para oferecer elementos que façam, que instrumentalize a polícia, de modo a que ela consiga adquirir indícios que levem ali à configuração de alguma prática delituosa, alguma prática ilícita. Não tem razão nenhuma para se impedir uma investigação com base em delações. Agora, se a delação vai ser homologada ou não, é outra conversa. Para ser homologada pela justiça, precisa de elementos ali colhidos em função do que se falou, do que se delatou, que justifica ali indícios chamada justa causa, indícios de autoria, de materialidade da conduta, ou seja, de ilicitude, de culpabilidade. Aí sim cabe ali a homologação e aí sim que aquilo seja utilizado para levar benesse ao delator. Agora, numa canetada, você impedir a polícia de ser polícia, vamos imaginar o Cabral. O Cabral delatou, a delação foi anulada. O que ele falou não serve para a polícia apurar? É claro que serve. Qualquer criminoso que fale alguma coisa, se a polícia quiser apurar, ela vai apurar e vai chegar aos elementos. E aquilo que foi colhido valerá como prova. Pelo menos para você terminar o inquérito e levar ao Ministério Público, o Ministério Público decidir se vai denunciar ou não. Apenas o que for delatado e não for homologado pela justiça, pelo juiz, é que não valerá para efeitos benesses para o delator. Redução de pena, o que foi feito no acordo. Então, uma decisão espúria do ministro, sabe-se lá, provavelmente por razões inconfessáveis, mas ele é responsável pelos próprios atos. Atualmente ele é impune, ele pode tudo. E é isso, a gente está nesse show de horrores, com o tribunal cada vez mais em descrédito. O próprio Vitor do Marco Aurélio falou que o Supremo Tribunal Federal está em descrédito, e o Marco Aurélio deu uma decisão, eu diria, confirmando o descrédito que ele mesmo declarou, agindo politicamente. Quem falou que houve uma quebra de hierarquia e disciplina pelo Pazuello não ter sido punido? Se a gente lê os itens 57 e 58 do Regulamento Disciplinar do Exército, nada ali enquadra o Pazuello numa transgressão passível de ser punido administrativamente. Quem disse que aquele ali era um ato político? Questão de ponto de vista. Os que são contra o Bolsonaro vai falar que era um ato mais do que político. Era um ato
criminoso, porque está ali contaminando, aglomerando essa balela de sempre. As pessoas mais lúcidas, mais conscientes da realidade, aquilo ali é apenas uma interação do presidente da República com o povão. Simples assim. É uma manifestação de apoio, sim. Mas, mais do que isso, não teve nada de bandeiras de partidos políticos, não teve absolutamente nada relacionadas a disputas políticas. Declarações ali que pudesse caracterizar, sobretudo por parte do Pazuello, alguma atividade de natureza político-partidária. Sem falar que o Pazuello, além de não ter se manifestado dessa forma, estava no final de semana, fora de expediente, como cidadão comum, né, como chefe supremo das Forças Armadas. Ele não cometeu nenhuma transgressão. Então, Marco Aurélio falar que houve uma aberração ali, ficou perplexo, ele deveria olhar para onde ele se encontra. A população está perplexa exatamente com a quebra do Estado de Direito, a ruptura da federação, a destruição do arremedo de democracia que era o Brasil por parte desse colegiado a qual ele pertence, com essas decisões estapafúrdias. Isso deveria ser um estado de perplexidade, né? Mas, para ele não enxerga dessa forma, sem problema. Mas, gente, isso aí eu diria que é apenas sintoma do caos em que a gente vive, do caos institucional em que a gente vive. Doutor, eu concordo com 100% com tudo que o senhor falou, mas eu não nego, Camila, no meu íntimo, que adoraria ouvir o presidente Bolsonaro falando onde o Eduardo Leite enfiou o dinheiro da pandemia. Eu não tenho maturidade nenhuma para lidar com esse tipo de piada. Olha, Camila, pegando o gancho também, 2 generais da reserva criticaram o Bolsonaro. Criticaram o Bolsonaro pela não punição, falando que está levando o exército para o mau caminho e tudo mais. Que generais são esses? São generais de pijama criticando o presidente da República, o presidente honesto e que quer o bem do país. Que generais são esses? Será que eles não enxergam o que está acontecendo no país? A ruptura do Estado de Direito e do regime democrático? Que mundo eles vivem? Será que eles não sabem que eles estão, sim, submetidos ao regulamento disciplinar do Exército? Que eles podem ser punidos por esses ataques à presidência da República? Eles podem ser punidos. Por que eles não são punidos? Querem punir os outros? Querem punir o Pazuello? Por quê? Quem são esses generais? Por que eles chegaram a generais? O Exército deveria discutir isso. Né? Por que eles não são punidos? Por que eles podem tudo? E por que eles chegaram a generais? Não está nem na hora de se rever esse critério de promoção de oficiais generais? Então, assim, é uma coisa que deveria ser repensada ou pensada. Um deles, inclusive, foi o Paulo Chagas, né, que criticou. O general Paulo Chagas. Doutor, Ministério Público deflagrou uma operação contra irregularidade na área da saúde no Distrito Federal. Entre os alvos estão alguns secretários da saúde do Distrito Federal. Essa semana também no Amazonas, secretário foi preso, empresário trocou bala com a Polícia Federal e acabou preso, carros de luxo foram apreendidos, governador na mira da Polícia Federal, Wilson Lima, que se encontrou com Omar Aziz, 3 dias antes de ser convocado para a CPI. Vamos fingir que não há qualquer ligação quanto a isso. Imagina, Omar Aziz é uma ótima pessoa, inclusive, com um passado maravilhoso. É o cara que está presidindo uma CPI sobre saúde, mas desviou dinheiro da saúde, que a mulher dele foi presa por desvio da saúde, que os irmãos dele foram presos por desviar dinheiro da saúde, mas isso aí é tudo bobagem. Ele em si é uma pessoa ética que pode presidir uma CPI sem problema nenhum contra o presidente Bolsonaro. Tendo em vista essas operações da Polícia Federal, que justamente investiga o desvio dos valores enviados pelo governo federal aos governos estaduais para o combate à peste chinesa, como é que fica o caráter dessa CPI? Olha, a CPI ela já nasceu morta. Na linguagem jurídica, ela é natimorta. A forma como Bolsonaro descreve a CPI, a forma como ele trata pejorativamente lá os seus integrantes, esse pessoal da oposição, já disse que essa CPI veio e aonde ela chegará, em lugar algum. A CPI está apenas levando os seus integrantes à autofagia. Esses integrantes que querem destruir o presidente, destruir o governo e, obviamente, estão um pouco se lixando do país.
Para os bons senadores que estão fazendo um papel ali bacana, esses vão ser valorizados, eles estão atuando ali para o lado do bem. Então, essa CPI, eu particularmente não espero absolutamente nada dali, e eu tenho certeza absoluta que, juridicamente falando, não vai dar em absolutamente nada. Isso aí, ninguém tem que se preocupar com isso. Não, estou com medo que o presidente sofra impeachment. Esquece, a chance é zero. Eu diria que a chance é abaixo de zero, é negativa. Doutor, ainda falando dessa CPI totalmente descabida, maluca, sem pé nem cabeça, que ofendeu a doutora Mayra e a doutora Anise, fizeram assédio moral com elas, e com médicas altamente renomadas, com um currículo incrível, mas trataram como uma rainha, uma médica medíocre, né? Que para ser médica é uma boa cantora, inclusive. O governo do Pará também, o do Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho, que está na CPI da pandemia, ele fez compra superfaturada de equipamento utilizado em casos da peste chinesa. Oxímetro de R$ 200 foi comprado por R$ 2.488. Até quando os senadores vão falar para a sociedade, vocês são otários, isso aqui é um circo com o dinheiro de vocês, onde vocês não estão se divertindo, porque isso aqui é um circo dos horrores, mas nós não vamos chamar os governadores porque há interesse escuso. Tão escuso, doutor, que o Renan Filho, filho de Renan Calheiros, governador do Alagoas, com ligação com o Gabas, com o consórcio do Nordeste, comprou respiradores com o Carlos Gabas, que nunca recebeu, avalia se será candidato ao Senado ou vice de Lula. Vice-presidente do larápio, do presidiário Lula da Silva. Como o senhor monta essa situação juridicamente falando? Olha, juridicamente, ele é a certeza da impunidade. É um vale tudo, a certeza da impunidade. Né? O sistema de justiça não funciona para esse pessoal. Esse pessoal está acima da lei. Juridicamente falando, né, a gente tem que hoje é torcida. Juridicamente falando, as coisas só acontecem contra esse pessoal quando interesses entre eles se contrapõem, e aí é um instinto de sobrevivência que fala mais alto. Aí alguém paga a conta. É assim, por isso que eles são punidos. Foi o que aconteceu no Mensalão. Sobrou para quem? Para o Marcos Valério. Né? Ele pagou a conta ali muito mais alto, se arrependeu de não ter aberto a boca lá na época, falando que ele sabia. Hoje ele está lá abandonado e dificilmente vai sair de lá. Agora, juridicamente falando, o direito não funciona, não dá para se esperar nada. Politicamente falando, esse pessoal não consegue enxergar o cenário. Eles veem o que está acontecendo como favas contadas em prol deles. Eles veem o Bolsonaro sendo batido, sendo derrubado, e eles voltando ao poder. Por isso que eles fazem essas articulações, eles contam lá com essas ações judiciais espúrias, esse ativismo judicial de tudo quanto é canto. Mas eu diria que é questão de pouco tempo para eles serem trazidos para a égide da lei, para abaixo da lei, como todas as situações, todos nós, cidadãos comuns. O Brasil não aguenta como está. No Brasil, a gente vive hoje numa situação de calamidade institucional, de caos social, uma desordem grosseira, insegurança pública, a pior da história. Né? A sujeira nunca esteve tão escancarada. Não tem como se sustentar muito. Paralelamente a isso, você olhar, a economia vai bem, né? O mercado financeiro está ali na sua melhor fase, na sua melhor época, boas perspectivas. Isso sinaliza também boas coisas. É a confiança no governo Bolsonaro. Bolsonaro passa a confiança. Apesar de ele estar sendo atacado o tempo inteiro, ele passa confiança pela tranquilidade com que ele fala, pela forma como ele tripudia desses inimigos da pátria. Por alguma razão, alguém faz essa leitura que ele tripudia porque ele sabe o que ele está fazendo. No mínimo, ele tem condições de se contrapor a esse pessoal, e o que eles querem não vão conseguir. Porque se houvesse essa certeza de que a esquerda voltar ao poder, Bolsonaro iria cair, o mercado não estaria subindo, a economia não estaria com a perspectiva de ter um PIB de 5,5% ao ano, esse ano, e ano que vem em diante, muito mais do que isso. Então, assim, eu diria que tudo está correndo direitinho. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, apenas para, no tempo de passar a vassoura e esse pessoal sair de cena, que é o que vai acontecer, é inevitável.
Doutor, o senhor falou em calamidade jurídica e, portanto, a gente vai falar da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma piadinha, tá? Não precisa me processar, não, OAB. Fica tranquila que é só uma piada. Tem uma piada entre os advogados que não concordam com a OAB, que fala que a OAB é a única organização criminosa reconhecida e com boleto mensal. A OAB, ela vai ao Conselho Nacional de Justiça pedir o afastamento do Marcelo Bretas. Pergunto, a OAB ela pode fazer isso? Porque ela entrou também na justiça contra a Secretaria da Cultura, porque parou de dar dinheiro para aquelas peças bizonhas e bizarras do esquerdinhas lá, enfiando o dedo no furuco do outro, se beijando na boca pelado, rolando no chão, rolando no meio do lixo. A Mário Frias cortou toda essa palhaçada, a OAB entrou com um processo contra isso, o Mário Frias, a equipe do Mário Frias ganhou o processo, e o juiz ainda mencionou a cristofobia, inclusive, né? Dentre as coisas que a OAB alegou, o juiz ainda conseguiu ver cristofobia, o que é uma vitória para a gente ter esse termo reconhecido no judiciário. A OAB ela pode ir na CNJ e pedir o afastamento do doutor Marcelo Bretas? Olha, eu não tenho que ver o estatuto do OAB, o que diz, quais são as atribuições do OAB. Eu não vejo com bons olhos uma instituição como a OAB atuar seletivamente em cima de processos que atacam a criminalidade. Sempre atuando, a OAB sempre aciona a justiça para combater quem está combatendo ilícitos. O Mário Frias, na Secretaria da Cultura, está combatendo o quê? Farra com dinheiro público. Né? Farra com dinheiro público. O Bretas é o juiz de quê? De uma operação criminosa, que combate o quê? O crime, criminoso, buscando colocar esses pilantras na cadeia. Por que eles estão sendo atacados? É a OAB comprando a briga de criminosos que têm advogados. A OAB hoje ela não age para o bem em prol do país. A gente sabe, o presidente da OAB é petista, ele é um esquerdista fanático, ele tem um histórico de militância, ele não nega isso. Pelo contrário, ele é inimigo do Bolsonaro. Então ele age para dificultar a vida do governo. E o Bretas não é que o Bretas seja a favor do governo. Eu presumo que o Bretas seja, né? Mas o Bretas ele ataca quem? Aqueles que são vinculados à esquerda. São vinculados à esquerda. Quem está nessa operação da Lava Jato aqui no Rio? É muita gente vinculada à esquerda. São falcatruas que vieram do governo de esquerda. E o Bretas ali é um cara que tem uma mão pesada, né? Uma caneta ali que faz o dever de casa dele. Agora, aí ele foi delatado, né, por um sujeito que disse que ele negociava a pena, negociava isso, aquilo. Cadê as provas? Houve indícios de provas que realmente comprovaram isso? Se não houve, isso aí tem que ser ignorado. Isso é uma acusação leviana. Isso é calúnia. Mas isso aí, para se atacar um juiz que combate o interesse desse pessoal, o interesse inconfessável desse pessoal, ninguém se leva em conta. Você destrói a reputação com muita facilidade. E o CNJ ali é um instrumento que avaliza esse tipo de coisa. Por um lado, a delação do Cabral é condenada, mas a delação de um cara desse, que tenta destruir a credibilidade de um juiz, é bacaninha. A delação do Cabral fez a Polícia Federal colher provas ali válidas que levaram à suspeita de comprometimento de um ministro da Suprema Corte. Mas uma delação de um advogado, contra um juiz de primeira instância, sem nada ali que justificasse aquilo, é suficiente para o juiz ser atacado em sua honra. A gente vive num sistema de direito ruído, ele não existe. Aqui é a lei da selva. Quem tem mais poder, leva. É assim que funciona. Episodicamente, alguém ligado à direita, algum conservador, ganha um processo quando esse processo não chega lá nas instâncias superiores. Ganha aqui em primeira e segunda instância no máximo, porque normalmente são processos de juizados especiais. Juizados especiais, no máximo, chegam em segunda instância. Em segunda instância, a politização é bem menor, apesar de haver, sim, o lobby padrão que ocorre no sistema de justiça. Doutor, falando em lobbies e sistema de justiça e esse show, né, que nós vivemos,
Vamos falar rapidinho de Omar Aziz, porque tem Renan Calheiros e João Dória, porque, né, sem esse temperinho, o vídeo não fica bom, né? Sim, a gente já passou pela escória, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí a gente chega no fundo do poço. Fundo do poço tem um alçapão, né? Aí dá para descer mais um pouquinho. Então a gente vai ter que falar de Omar Aziz, não tem como. Ora, então quer dizer que o presidente da CPI, Omar Aziz, conversou com Lula e com o Dória. Primeiro encontrou o governador do Amazonas, Wilson Lima, 3 dias antes da operação da Polícia Federal. Não é sobre vidas nem sobre as picadinhas, é sobre enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro. Presidente da CPI conversa com Lula e Dória na mesma semana, 4/6/2021. Omar Aziz falou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Toda vez que eu falo presidente, na minha cabeça vem presidiário automático. É Lula presidiário, eu não consigo, sabe, sublimar isso. Tá comigo isso. Na terça-feira, dia 1/6, por telefone e com Dória na quarta. Presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, recebe a visita de Wilson Lima. Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Amazonas e prende secretário de saúde. É o segundo secretário de saúde do Amazonas preso e o terceiro no posto, inclusive. Depois dessa patifaria toda, que eu quero que o senhor comente, afinal, os governadores foram convocados. João Dória não foi, mas João Dória faz parte dos 18 governadores que recorreram ao Supremo Tribunal Federal para não serem convocados e ainda querem que se fixe uma determinação que governadores não podem ser chamados na CPI. Eu não sei por que ele está se doendo, já que o nome dele sequer foi citado. O Renan Calheiros quer a convocação do filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, na CPI da pandemia. E para a gente ficar mais horrorizado e o senhor ter mais elementos para comentar, o João Dória ofereceu cargo para a Luana Araújo, a mulher que, como médica, é uma excelente cantora, no Centro de Contingência de São Paulo contra a peste chinesa. Ela que sequer atendeu pacientes contra a peste chinesa. Doutor, eu gostaria muito de ouvir a sua consideração sobre tudo, reunião do Omar Aziz com os governadores, ação no Supremo Tribunal para não ser chamado, pedido para fixar que Senado não pode chamar governador, não sei, eles são tipo semideuses, eles são abaixo dos ministros, não entendi bem. Dória ofereceu um cargo para uma mulher que medíocre, a gente nunca nem ouviu falar, não teve qualquer tipo de atuação, a não ser vomitar todas as mágoas dela e rancor em cima do governo federal na CPI, já que ela não foi nomeada, falou que tem aí grande currículo e não tem nada, na verdade, sequer tem uma citação Lattes no nome dela. Gostaria de saber a sua visão sobre isso. Olha, em relação ao convite do Dória a essa médica, os papos políticos, encontros políticos do Omar Aziz com esses outros aí, isso é a lavagem de roupa suja, faz parte desse processo da politicagem que vigora no país hoje. São as articulações que eles veem como sendo essenciais para 2022. Exatamente. E hoje, para emperrar o governo, dificultar o governo, seja implementando essas medidas ali de toque de recolher, lockdown, já arrumando justificativas para isso, para infernizar a vida do presidente, não importa o que eles queiram, mas tudo é voltado lá para frente para prejudicar o presidente e o governo. Isso aí não vai dar em nada, ninguém tem que se preocupar com isso. Apenas a sujeirada está à mostra e todos sabem onde que a vassoura tem que ser passada. Em relação a governadores serem convocados pela CPI, olha, nada assim, juridicamente justifica uma convocação de governadores. Tá? Governadores não são submissos a CPIs de Congresso Nacional. Então, juridicamente, nada os obriga a ir numa CPI. Se eles fizeram, obviamente, se eles participaram de falcatruas, cabe à Polícia Federal, cabe às Assembleias Legislativas locais, fiscalizar e tomar as medidas necessárias, o STJ, que julga governadores, Ministério Público, para acionar o STJ, nessas investigações, no caso de processos contra os governadores, mas não o Senado e Câmara dos Deputados. Eu vejo o erro aí, essa submissão dos governadores entrando no Supremo para não irem.
Eu não estou defendendo governadores, mas o governador pode... Eu não vou nessa CPI porque não tem nada a ver... Eu não sou submisso ao Senado Federal. Ponto final. Não estou falando que eles são inocentes, mas eles não têm que recorrer à judiciária para fazer o que é certo. Nesse caso, haveria assim, um abuso de poder legislativo por parte de senadores que convocam governadores. Da mesma forma, a convocação do presidente da República é mais absurdo ainda, né, que é um chefe de poder independente, não tem nada a ver com não tem nada que justifique essa submissão para com a CPI por vontade lá de senadores que querem ver o presidente sendo ali interrogados. O Bolsonaro já descartou essa hipótese ontem lá na própria live dele. Então, tudo isso faz parte do cenário, nada de surpreender. Quanto à ida do Carlos Bolsonaro, certamente vai ser para fustigar o presidente da República, que é filho. Mas certamente, o Carlos Bolsonaro, eu duvido que ele vai se submeter a ameaças, a constrangimentos. Será para o espectador, para quem gosta do circo, vai ser interessante. Eu diria que vai colocar gasolina na fogueira. Mas, juridicamente, é uma convocação arbitrária. Não se sustenta. O que Carlos Bolsonaro tem a ver com decisões do Ministério da Saúde? Decisões de competência do Executivo Federal? Ele é vereador no Rio de Janeiro. Absolutamente nada. O que tem a ver se ele orienta o pai de alguma forma? O pai? Nada. O presidente da República pode escutar quem ele quiser. Da mesma forma que o Omar Aziz escuta o Lula, escuta o Dória, escuta o Renan Calheiros. Escuta a mulher dele, escuta o irmão que estão presos. Então, ele pode escutar quem ele quiser. Entende? Olha, a gente vive num estado de coisas tenebroso. É triste assistir. Eu não assisto e recomendo que os amigos aqui não assistam também. Além da boa notícia do PIB, né, doutor, que a previsão era de 4,2%, foi para 5,3%, o Brasil deve consolidar-se como o maior produtor de alimentos do mundo, já que nós somos considerados o maior celeiro também, né, conseguimos aí exportar para o mundo inteiro. Eu espero que a China decore muito bem isso antes de tentar colocar as suas asinhas de fora novamente no país, porque afinal nós já temos 4 picadinhas de produção própria, né? O presidente Bolsonaro conseguiu agora a 4ª para que a gente não fique sob o domínio do povo flango-flitense querendo mandar e desmandar. Doutor, o que nós podemos esperar então para essa semana que está chegando? Olha, Camila, complicado. Eu diria assim, a sensação que eu tenho é que as coisas estão estagnadas na política, né, nesses acontecimentos aí em relação à pandemia. Por quê? É sempre um cutucão no Bolsonaro, o Bolsonaro dá uma reagida. Está tudo muito assim confuso, esse vai não vai. É uma situação que gera certo constrangimento, gera certa irritação coletiva, mas está, eu diria, a sensação de que tem aquela nuvem escura pronta a fazer uma tempestade ser ali indiciada. É a sensação que eu tenho. Está tudo muito em silêncio. Eu diria que, enquanto não houver a decisão do Barroso em relação a essa ação que o Bolsonaro entrou, para que seja proibido toques de recolher e lockdowns, né, que segundo as manchetes disseram, por sugestão do Fux, enquanto não houver isso, eu diria que não haverá um gatilho novo, né, que colocará ali uma fagulha a mais nessa fogueira. Então, assim, eu espero que algo se inicie ou algo ocorra de diferente a partir da decisão do Barroso. O Barroso decidiu, mudando de ideia e proibindo toques de recolher e lockdowns. O Barroso, obviamente, o plenário do Supremo, as coisas eu diria, a tensão diminui. Mas como eu vejo isso como sendo impossível acontecer, será, eu diria, o gatilho para acontecer algo mais duro por parte da presidência da República. Qual a importância dessas motociatas, agora está falando de 1 milhão de motocicletas em São Paulo, não sei se vai chegar a isso tudo, né? Mas milhares de motocicletas em São Paulo, agora lá para o dia 12. Qual a importância disso para o Bolsonaro, se ele já foi reeleito dia 1º, dia 15 de maio, dia 23 de maio? Eu diria que a importância disso é evidenciar a conscientização das pessoas
por o que está acontecendo. Pessoas conscientes significa que elas não se deixam manipular pelas manchetes de jornal, pelas essas informações mentirosas da mídia, por essa narrativa que ocorre dentro da bolha de Brasília. Então, pessoas conscientes significa que a gente está formando uma massa crítica muito mais forte, muito mais consistente de apoio a qualquer decisão que o Bolsonaro tome para colocar ordem nesse galinheiro institucional. E nesse sentido, a importância das manifestações não é autorizar o presidente a nada, porque o presidente já sabe que ele pode fazer o que quiser para colocar ordem na casa, como a Constituição lhe garante, né? Mas sim para evidenciar o quanto as pessoas estão conscientizadas. Olha só a coincidência da vida. Por que os e-mails do Fauci foram revelados agora, nesse momento? Agora, o que está sendo atacada? É essa narrativa da pandemia. Necessidade do uso de focinheiras, necessidade da imunização, a importância disso, né? A fraude em relação à criminalização do tratamento antecipado, né? Off-label por parte de médicos. Isso tudo está sendo desmascarado. E quando isso é desmascarado, isso uma hora vai ser generalizado em matéria de conhecimento para as pessoas, a narrativa vai despencando. E a conscientização das pessoas hoje, muitas com medo do vírusinho, tende a aumentar e esse medo tende a diminuir. A massa crítica tende a ficar mais forte e mais ampliada. Então, as coisas estão acontecendo. E a tendência é isso terminar muito em breve. Ali, é isso a fala do Trump, que ele falou que vai voltar em agosto, espera voltar em agosto, que para mim, especificamente, não passa de uma fala, eu diria, lançou uma semente para distração. Eu vejo bem provável que volte antes ainda, inclusive, para pegar de surpresa, porque é a operação militar que está em andamento. Então, não me vai surpreender se voltar antes e acontecer aí uma reviravolta ali grandiosa no cenário da geopolítica, que é o que está acontecendo na Terceira Guerra Mundial, é esse cenário de guerra de quinta geração. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente analisa. Então, vamos aguardar o desfecho dessa história, que será bem interessante. Punições virão, é a única certeza que eu tenho. Como acabará, tem que ser do jeito que se encerra um cenário de guerra. Não há outra visualização. E, obviamente, o desfecho será feliz. Como é que eu tenho essa certeza? Eu me apego na fala do Bolsonaro. Eu sei onde está o câncer do país, sei, e a gente pode vencer, se vocês me autorizarem, vocês sinalizarem, me apoiarem. Então, ele já tem esse apoio. Então, está nas mãos dele, ele sabe a hora de agir. É a questão de confiar no presidente e se desapegar de datas. Simples assim. Então, confie. É a mensagem que eu passo de otimismo. Vem coisas boas pela frente. Doutor, suas redes sociais, Twitter, Instagram, telefone, canal, caixa postal, endereço para gente. CPF também, né? Porque aí a gente faz umas compras aí no seu CPF, se quiser, né? Maravilha. Ajudar o povo. A Renata R. Gomes Oficial no Instagram e no Twitter. Renata R. Gomes, YouTube, Telegram e Face. No Signal eu abri também, né? Renata R. Gomes. No Bom Perfil, eu abri também, eu não usei ainda, Renata R. Gomes. E quem quiser minha trilogia, é só mandar um zap para mim, 21 DDD 999-89-9657. Repete aí, doutor. 21 999-89-9657. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, comenta, compartilha, manda para tia, para mamãe, para vovó e claro que é para o seu amigo esquerdista, porque não tem nada mais legal no mundo do que deixar um esquerdista full pistola. Eu encontro vocês amanhã de manhã, no domingo, com Ivan Kleber, com as últimas notícias dos Estados Unidos e da Europa. Fiquem todos com Deus, que Papai do Céu os abençoe imensamente. Um bom sábado para vocês e lembrem-se, se for comer na casa da vovó, ajuda a lavar a louça. Tchau, pessoal.